Agora vamos fazer aquela simulação de cálculos para fazer verificação de valores, porcentagens e vocês entenderem efetivamente, né, um complemento do último vídeo. Então deixa eu passar algumas informações aqui antes da gente ir para a simulação. Agora vocês vão conseguir entender o que é revisional de financiamento, que é diferente de renegociação. Tá? Renegociação, ela é mais arriscada. Vocês sabem quando vocês recebem aquelas mensagens, informações, propostas, 50%, consiga 50% de desconto, abaixar o valor de sua parcela, do seu financiamento, 60%, 70%, 80%, tá? Uma média, 50% a 80% de desconto. Essa é uma renegociação. Normalmente, não é revisional de financiamento. Aí vocês vão entender por quê. Já vou passar para vocês. Então, uma situação que precisa ficar claro para vocês é a empresa que está te fazendo proposta, ela esclarecer isso para você. Ó, revisional é uma coisa, renegociação é outra. Na revisional dá para fazer A, B, C e D, e na renegociação é de outra forma, vai fazer dessa e dessa forma. Os riscos dessa renegociação é A, B, C, D e E. Tá? O que você prefere, o que você está à vontade de fazer, quais são os seus interesses. Aí você toma uma decisão de realmente seus interesses, tendo consciência do que dá e do que não dá para fazer. Tá? A revisional, a situação de propaganda enganosa é que as empresas, muitas, né, até nessa lista que a gente vai passar para vocês, acabam passando informações genéricas, dando a entender que é uma revisional, mas é uma renegociação, e não passa os riscos. Tá? Ó, a revisional dá para fazer administrativo e judicial. Então dá para fazer uma tentativa administrativa, se o banco não concordar em fazer a revisão, a possibilidade de judicial, tá? Com probabilidade de êxito, com boa probabilidade de êxito na sua revisão, tá? A renegociação é mais administrativa, porque ela não tem fundamentos jurídicos, tá? Se entrar com ação, é muito arriscada, probabilidade de perder e te gerar mais custos. De perder e gerar mais custos. Por isso que fica só no administrativo. Então é isso, você tendo consciência que é uma renegociação e ficando à vontade de prosseguir, ok, aí já não vai ser propaganda enganosa. Agora, se a empresa te fazer uma proposta e você não saber dessas informações que eu vou passar agora, e você ficar supondo que é uma revisional e te gerar diversos riscos e chegar lá na frente e você ter uma surpresa grave contra você que vai te prejudicar, aí vai ser propaganda enganosa, mas aí você já vai ter perdido dinheiro, certo? Então vamos lá, vamos na simulação. Lembra que eu falei para vocês que a maioria das decisões, primeiro, os bancos eles têm que cumprir a determinação do órgão regulador, que é do Banco Central, do Bacen. E a maioria das decisões fala que, estando a taxa de juros do seu contrato de financiamento estando 50% acima da taxa média de mercado da tabela do Bacen, ocorrem juros abusivos. Tem decisões, tá? Que falam que tem que ser duas vezes acima, 3 vezes acima, extremamente conservadoras. Tá? Só que a gente está pegando esse padrão aqui de 50% acima, que a maioria das decisões elas são nesse sentido. Então dá para trabalhar com esse 50%. Então vamos lá fazer uma simulação para mostrar para vocês. Tá? Eu estou aqui, ó. Aqui tem um contrato, eu deixei por questão de sigilo, né? Esse aqui é um contrato real, então eu deixei só nessa parte aqui para não mostrar nenhuma informação pessoal, né, da pessoa que fez essa contratação aqui, que tem esse contrato de financiamento. Mas o único ponto adicional que seria interessante mostrar aqui, mas que eu não vou mostrar porque está um pouquinho para cima e tem outros dados, é o valor de entrada. Tá? Mas um pouquinho para frente aqui desse vídeo eu vou explicar para vocês porque seria interessante ver esse valor de entrada. E aqui tem a tabela da taxa média de mercado do Bacen, que eu deixei disponibilizado no último vídeo para vocês fazerem download. Tá? E a gente vai usar essa parte aqui da tabela, ó, de julho de 2024. Por quê? Olha aqui, ó, esse contrato. Ó. Esse contrato ele foi assinado em julho de 2024. Então, ou seja, vigora para esse contrato essa taxa média aqui, ó, 1,91. Vocês estão vendo no contrato, ó,
A taxa média desse contrato está 3,06 ao mês. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular quantos que é 50% de 1,91. Então vamos lá. Está 3,06, certo? Mas deveria ser na média de 1,91. Qual que é a média? Um pouquinho para menos, um pouquinho para mais, né? Tem que estar menos de 50% para não ser considerado abusivo. Se tiver acima de 50%, é considerado abusivo. Então vamos lá. 1,91 mais, eu vou fazer um cálculo. Vou fazer o cálculo de duas formas para vocês calcularem também, eventualmente vocês que têm um pouquinho de dificuldade de calcular. Vou fazer mais rápido, ó, mais 50% igual. Ou seja, 2,86, tá? Aqui esse contrato ele tem taxa de juros considerado abusiva, porque está 3,06, certo? E 50% acima é 2,86. Vocês poderiam calcular dessa outra forma aqui também, ó. Pegar 1,91 e dividir por 2, que é 50%. Dá 0,95. Aí soma mais 1,91. Dá a mesma coisa, 2,86. Então, para esse caso aqui, tá, tem sim juros abusivos. Daria para entrar com pedido de revisional administrativo, e se o banco não aceitar fazer a revisão administrativa, há uma probabilidade de entrar com ação judicial. Tá bom? Qual que é a porcentagem? Vamos calcular a porcentagem desse caso aqui. Então, nesse caso, o que seria o correto para a empresa não cometer propaganda enganosa? A empresa chegar e te fazer uma proposta explicando, né? Falou, olha, é o seguinte, o seu contrato está dessa forma, a taxa de juros está dessa forma, a taxa média de mercado é essa daqui, 1,91. E eu vou usar aqui, ó, eu vou entrar no Google aqui, ó, calculadora cidadão Banco Central. Tá? Essa calculadora aqui é direto do site do Banco Central. Tá? Ela não é 100% ideal para esse caso. Seria mais interessante pegar uma calculadora mais completa, porque o contrato, vocês podem verificar, ó, não é só o valor do carro é 80 mil. Deu o valor de entrada, digamos, 30 mil, sobrou 50 mil. Sobre esses 50 mil, tem diversas outras taxas que são embutidas, né? Tem até, eu vou falar dessas taxas mais para frente, que tem taxas legais e taxas ilegais. Mas mesmo as taxas ilegais, relembrando, elas não dão tanta diferença no valor final do contrato. Você pega um contrato de 80, 90, 100 mil, se tiver uma taxa que vai dar uma diferença de 2, 3 mil aí, 1.000 e pouco, para você conseguir reembolso de uma taxa legal, ela não dá tanta diferença no valor total, vocês entenderam? Mas tem algumas taxinhas. Mas essas taxas, para vocês fazerem a avaliação na simulação, tem que incluir a princípio todas elas. Tá? Vocês podem ver aqui, ó, sobre o valor que foi liberado de financiamento, 42 mil, ó, tem tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem, tá? Tem mais o imposto, o IOF. Então, esses 42 mil, no final das contas, do financiado, subiu para 45.440. Por isso que o ideal seria usar uma calculadora mais completa, mas só que daí já são calculadoras pagas. E aqui é só para vocês terem uma noção de como vocês vão receber a proposta dessas empresas de revisão, certo? Então, se é para ter uma noção, dá para utilizar essa calculadora aqui do Banco Central, que é gratuita, tá? Então, vocês vão aqui, ó, vocês vão colocar no Google, calculadora cidadão Banco Central, vai abrir, vai ter aquele primeiro link, vocês clicam e vai ter aqui, ó, financiamento com prestações fixas. Já para ter uma noção do que daria para tentar baixar, tá? Então, a gente vai utilizar, ó, número de meses. Em quantos meses que essa pessoa financiou? 36 meses. 36. Qual que é a taxa de juros? A gente vai utilizar a taxa de juros do Banco Central, nessa simulação de revisão. Qual que é a taxa média aqui do mês? 1,91. Tá? 1,91. Qual que foi o valor financiado, né? Porque a gente não quer pegar aqui o valor da prestação, a gente quer fazer a revisão dessa prestação, certo? Qual que foi o valor financiado total? Tá aqui, ó. O valor financiado total foi 45.440,51. 45.440,51. Aí vocês vão calcular. Ó, o valor da parcela em 36 parcelas com a revisão fica 1.757,10. E 36 vezes 1.757,10, 63.255. Ó, 36 vezes 1.757,10, 63.255,60. Mas aqui a pessoa estava pagando parcela, ó, de 2.101,12.
tá? Que no valor final ficaria 75.640 mais a entrada, né? Então, não é só de 75 que a pessoa está pagando no final, aqui tem mais a entrada. Só relembrando, mas ó, 2.101,12 vezes 36, 75.640,32, tá? Qual que deu a diferença aqui da parcela por mês? Ó, 2.101,12 menos 1.757,10 deu 344,02 por parcela, vezes 36, dá 12 mil reais, ó, 12.384 a menos. Isso daqui eu vou mostrar para vocês, vou calcular, dá mais ou menos 16% de desconto, tá? Então vamos fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. Pegar o 75 e o 63. 63.255,60 vezes 100 dividido. Isso aqui é para mostrar a porcentagem de desconto que vocês teriam de benefício que a empresa de consultoria de revisão deveria falar para vocês desse caso, tá? Dividido por 75.640,32 dá 83%, ou seja, menos 100%, ó, 16,37% de desconto. Então, nesse exemplo aqui, a empresa, vamos colocar aqui no exemplo, ó, nessa simulação de cálculo, para não ser propaganda enganosa, o que a empresa deveria falar? Olha, o seu caso está com a taxa de juros acima de 50% da média de mercado. A maioria das decisões entende que isso é abusivo. Assim, dá para fazer revisional. Daí ela iria falar, a gente fez uma simulação aqui, dá para conseguir abaixar mais ou menos 16,3, né? Diminuir 16,3% do valor do seu financiamento. Aí deu 12.300, né, nesse caso. Ou seja, um desconto de aproximadamente R$ 12.300. Podemos iniciar de forma administrativa. Caso o banco não resolva, há a possibilidade de ingressar com a ação judicial. Tá? Isso daqui não seria propaganda enganosa. Daí, da parte de vocês, é como a gente sabe, né? Todas as pessoas querem o maior benefício possível, né? Ah, mas eu recebi outra proposta que a empresa falou que vai me dar 60% de desconto, 70% de desconto. Uma empresa idônea, ela iria responder respondendo a sua resposta. Você iria questionar, né? Seu questionamento. Deixa eu colocar aqui. Mas estou com outra proposta. Isso aqui é uma autossabotagem de vocês. Então, o ideal é, para você não se cometer essa autossabotagem, você ter essas informações que a gente está passando aqui. Senão você vai cometer. Lógico, né? Vai falar, mas poxa, uma empresa está falando que tem uma possibilidade só de 16% de desconto e outra tem 60%, vou pegar a outra, né? Então, mas a outra empresa, se ela não te passar isso que essa empresa séria está te passando, é propaganda enganosa, né? Mas estou com proposta de outra empresa que diz que consegue 60% de desconto. Tá? Vocês precisam cobrir a oferta. Então, isso que você tem que se perguntar. Essa empresa idônea aqui, ela iria te perguntar, ah, mas a outra empresa, resposta, né? Mas a outra empresa te informou a questão sobre a taxa média de mercado? Como eles chegaram nesse valor, nessa porcentagem? Porque eles simplesmente
Todas as empresas, as que estão fazendo propaganda enganosa, as que são empresas sérias, normalmente elas passam um simulador, né? Bem simples para ficar fácil para você entender, tá? Mas elas passam uma simulação. Olha, você vai pagar tanto e a gente consegue tentar o benefício aqui, desconto de tanto, tá? Daí você tem que questionar, a empresa idônea vai questionar, mas como eles chegaram a essa porcentagem de desconto? Porque o que regula aqui é o Banco Central, não é a empresa de revisão, certo? E tem que entender que não está na mão das empresas de revisão a decisão. Ó, administrativo, uma revisão que o banco precisa concordar. Não é decisão de nenhuma empresa de revisão. De nenhuma empresa de revisão. Judicial também não são advogados que decidem, o juiz que decide. Juiz, justiça, poder judiciário decide. Então, nenhuma empresa, as idôneas, que não estão cometendo propaganda enganosa, e as que estão prometendo propaganda enganosa também, não está na mão delas. Nenhuma empresa pode te garantir a revisão. Entendeu? Eu vou explicar para vocês como que eles ficam forçando essa renegociação e não te informam os riscos, tá? Então, nenhuma empresa pode te garantir resultado. As empresas que garantem resultado é propaganda enganosa, tá? Se garantir resultado, por conta disso, que não está na mão dela, só garantir resultado é igual propaganda enganosa. Não tem como, por conta disso. Tá, e na renegociação, você precisa ficar ciente. Eu vou gravar um outro vídeo à parte, logo em sequência, dos riscos. Quais são os riscos? Como que chega nessa porcentagem? Como se alcança essa grande porcentagem de desconto? Tá? Vou gravar um vídeo em sequência para falar. Aí você estando ciente, antes de contratar a empresa, que vai ser uma renegociação, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, quais são os seus riscos, e você concordando que é o seu caso. Ah, ok, eu estou ciente, eu quero prosseguir porque eu estou nessa situação de dificuldade financeira e eu tenho interesse, ou eu estou sem dificuldade financeira, mas eu aceito o risco, eu tenho interesse, ponto, acabou. Aí ok, aí não se torna propaganda enganosa, mas você tem que ter essa consciência, a empresa precisa te explicar isso. Vou gravar num vídeo em sequência essa parte de renegociação, tá?